salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos entender, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, recebemos vida e luz. Do abismo de horror, não temos mais medo, temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos entender, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia ao Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos entender, sempre por seu sangue o mal vencer. Do que não tem salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos entender, sempre por seu sangue o mal vencer. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo de fé, que Deus abençoe a cada um, amém? Estarei aqui, trazendo mais o estudo da Palavra de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, Quem vos cumprimenta é a vossa irmã em Cristo. Que a paz seja com todos vocês, amém? Estarei lendo aqui a Palavra de Deus, que se encontra em Gênesis, capítulo 1, no versículo 26 ao 27, amém? Que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora vamos pular para o versículo 27, que diz assim: E criou Deus o homem, sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? A palavra de Deus, diz bem clara no versículo 26, que Deus fez nós, na criação do mundo, Deus fez nós, imagem e semelhança de Deus, A palavra de Deus mesmo diz, que Deus fez, nós, como a imagem e semelhança de Deus. Então, da forma que Deus nos criou, foi conforme a imagem dele, semelhança de Deus, Então, não temos o porquê de mudar aquilo que Deus fez, Porque ele achou bom, achou agradável, perfeito, nos criarmos assim, Então, nós somos pó e cinza, miseráveis, não temos que mudar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou, No versículo 27 diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, homens e mulheres de Deus,
né? Sabemos que nós pertencemos a Deus. Então, tudo aquilo que Ele nos deu, tudo aquilo que Ele, né, fez, criou a gente, né? Temos que ser da forma que Deus nos criou. Não temos que tocar em nada, não temos que mudar nada, porque Ele achou graça, Ele achou bom, agradável, perfeito, né? Nos criarmos dessa forma. Então não temos que tocar no nosso corpo, não temos que tocar naquilo que Deus fez, né? Aquilo que é desagradante aos olhos de Deus. Temos que buscarmos, nos santificarmos e cada dia nos afastarmos do pecado, né? Porque sabemos que o fim está próximo e nós temos que a cada dia, né, buscar mais a presença de Deus, a cada dia fazer a vontade dele, como ele quer, como ele nos ordena. Temos que obedecer e praticar ela, né? Guardar a palavra dele nos nossos corações, né? Porque lá em Apocalipse 22, e o versículo 11 diz assim, ó: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Tá vendo aí? Nós, servos de Deus, homens, mulheres de Deus, temos que ser justos para que Deus possa ser justo com a gente também. Então, temos que obedecer a ordem do Pai a cada dia, nos santificarmos a cada dia, buscar, né, entender, né, qual é a vontade de Deus para nós, né? Porque no mundo só tem o pecado, o mundo só oferece pecar, aquilo que Deus não se agrada. E tudo que há no mundo, né, afasta mais ainda a presença de Deus em nós. Então, para que nós tirarmos, né, aquilo que Deus, né, criou em nós, aquilo que Deus colocou em nós? Não temos, né, que mudar nada, né? E a palavra de Deus ainda diz nesse versículo, né, para aqueles que não acreditam, né, que isso não é verdade, que não tem nada a ver. A palavra de Deus diz mesmo: quem está sujo, suje-se mais ainda, aprofunda no pecado. Porque no último dia vamos vermos quem está certo, quem está errado, né? Porque sabemos que a palavra de Deus é bem clara. Se Ele nos criou dessa forma, nós vamos permanecermos até o fim. Não temos que mudar nada, né? E porque debaixo do céu, nós que somos servos de Deus, serva de Deus, temos que obedecer o Pai, né? Para nós sermos recompensados. Que recompensa é essa? É a nossa salvação, né? Que nós sabemos que o fim está próximo, a volta de Jesus está próximo. Nós temos que permanecermos até o fim, né? Para Ele ser fiel conosco, né? Temos que ser fiel com Ele. E sabemos, se nós permanecemos até o fim, nós seremos salvos em Cristo Jesus. E eu também quero deixar mais um versículo, amém? Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Sabemos, né, que neste versículo aí diz, né, que o Espírito Santo habita em nós, né? E tudo aquilo que é pecado, que é desagradante a Deus, a presença de Deus,
só vai se afastar mais e mais, né, de nós, se nós pecarmos. Porque Deus não habita em templo sujo, né? Por causa disso que nós temos que nos santificar para o Senhor habitar em nós. Porque nós não somos de nós mesmos, né? Tipo, nós pertencemos ao Senhor, mas, né, nós que temos que fazer a vontade dele, porque nós precisamos, né, da morada celestial, né? Porque quem precisa de Deus é nós, não ele que precisa da gente, né? Então temos que buscar nos santificarmos a cada dia, afastar mais e mais do pecado, para que nós possamos, sim, receber a nossa salvação, o nosso galardão, para sermos salvos em Cristo Jesus, né? Eu quero deixar mais um versículo, amém? Que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 15, que diz assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Tá vendo aí? A palavra de Deus diz que nós temos que ser santos em toda a vossa maneira de nós viver, né? Não adianta nós ser santos só na roupa, porque a roupa não vai salvar ninguém, né? Se nós estivermos no pecado, as nossas roupas não vai valer de nada, né? Porque Deus quer ver a nossa sinceridade, a nossa obediência, né? E temos que nos afastar, né, dos pecados, né? Porque sabemos que a depilação é sim pecado, né? Porque é algo que Deus nos deu e nós estamos tirando, né? E não é essa a vontade de Deus, né? Porque senão nós teríamos nascido sem os pelos, né? Que é aquilo que nós tira, né? E sabemos, né, que que Deus não se agrada, né, daquilo que nós tiramos, né? E sabemos, né, que nós temos que ser santo como Ele é, né? E não mudar nada daquilo que Ele nos deu. Amém? Então é essa a palavra que Deus trouxe em nossos corações. E sabemos que a depilação é sim, né, pecado. E quem não acredita, a palavra de Deus disse hoje que quem está sujo, suje-se mais. E veremos no último dia quem está certo, quem está errado, né? Não é por força nem por violência, mas sim, né, tudo pela vontade de Deus, né? Cabe a nós aceitarmos o que Deus falou hoje. Amém? Que Jesus abençoe a todos poderosamente. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Como a irmã Lavínia falou aí, a respeito da depilação. Então agora nós vamos falar a respeito das tatuagens, amém? Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos meditando aqui Levítico 19 e o versículo 28, amém? Levíticos, capítulo 19 e o versículo 28. Louvado seja Deus. Que vai dizer assim: Pelos mortos não dareis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Amém? Então, né, meus amados irmãos? Eram costumes aí vigentes nas culturas pagãs, né? Fazia aí golpes nas suas carnes ou algum tipo de marcas com tinta. Louvado seja Deus. Então aqui Deus já estava falando para o povo não fazer isso. Louvado e grande seja o nome do Senhor. Então nós vemos que Deus já estava repreendendo isso, essa prática,
já no Antigo Testamento, porque isso eram coisas pagãs que eles faziam. Quando alguém morria, dava algum tipo de golpe na sua carne ou algum tipo de mancha, faziam ali na sua carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que Deus aqui já estava exortando o povo a não dar golpes na vossa carne, nem fazer marca alguma. Ou seja, quando fala de marca, alguma mancha com tinta e por aí vai. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, não convém que um irmão ou irmã ande aí fazendo tatuagem. É claro que hoje em dia aí, né? Muitos irmãos aí que são da porta larga, né? Eles fazem tatuagem, né? Que eles falam, né? Que na Bíblia não está escrito que pode fazer tatuagem, que não pode fazer. Eles falam que na Bíblia não está escrito, louvado seja Deus, que não pode fazer tatuagem. Mas nós vemos aqui nesse versículo que Deus já estava repreendendo o povo não fazer isso. Nem golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Quando fala de marca, está falando de mancha, tinta e por aí vai, louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que tomar cuidado com certo tipo de doutrinas. Você aí que é novo convertida, você aí que é novo convertido, louvado seja Deus, tome cuidado aí. Que a palavra do Senhor já está dizendo que não pode fazer marca no corpo. Louvado e grande seja o nome do Senhor. E nessa doutrina aí, igreja aí da porta larga, o povo faz tatuagem, louvado seja Deus, e acha que está tudo bem, que não é pecado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos que não é do agrado de Deus. Então, meus amados irmãos, nós que estamos na doutrina santa, não podemos fazer nenhum tipo de tatuagem no nosso corpo. Ah, não, mas eu vou escrever aqui o nome da minha esposa, o nome dos meus filhos. Ah, não, mas eu vou escrever o nome da minha mãe, do meu pai. Aleluia, louvado seja Deus. Mas só que nós vemos que Deus não se agrada. Porque, meus amados irmãos, se Deus quisesse nós com alguma marca, Ele teria feito, Ele já teria nos criado assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aí que o homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, carnal, ele quer destruir aquilo que Deus criou, né? O corpo, que é o templo morado do Espírito Santo de Deus. Os irmãos podem estar meditando aí também em Jeremias 16 e o versículo 6. Os irmãos quiserem estar se aprofundando mais, amém, a respeito disso. E também Deuteronômios 14 e o versículo 1. Também fala a respeito aí dos golpes na carne e das manchas. Louvado seja Deus. Que Deus não se agradava que o povo fazia aquilo. Porque isso era culturas pagãs, culturas vigentes. Então, nós somos um povo, meus amados irmãos, separado do mundo. Nós não podemos fazer isso. Então, por isso que Deus estava exortando aquele povo, porque tinha que ser um povo separado, porque o nosso Deus, ele é santo. Então nós temos que ser santos também, em toda a nossa maneira de viver. Louvado seja Deus. Então Deus já estava exortando o povo. Então eu e você somos a igreja do Senhor. Nós temos que ser separados do mundo. Não é porque os irmãos aí de porta larga estão fazendo tatuagem, nós vamos fazer também. Porque nós sabemos que isso não é do agrado de Deus. Então nós temos que fugir dessas práticas, fugir dessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos santos, somos sal da terra e luz do mundo. Como o apóstolo Paulo disse, nós temos que brilhar como astros. Quando ele fala isso, ele está querendo dizer com as boas obras. O Espírito Santo de Deus aparecendo na nossa vida. Não é que nós vamos se exaltar, não. É o Espírito Santo de Deus aparecendo na nossa vida e o povo lá fora, que estão em trevas, através da nossa vida, do nosso bom testemunho, venham para Cristo. Então, meus amados irmãos, até o povo do mundo, ele se escandaliza quando vê um crente aí tatuado. Escandaliza, meus amados irmãos. Então nós vemos que os escândalos são grandes hoje em dia. Louvado seja Deus. Muitos aí dão escândalo hoje em dia, mas nós, que somos do dia, somos vigilantes. Não convém que nós façamos tais práticas, louvado seja Deus.
Em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 16 diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, né, meus amados irmãos? Eu e você somos o templo de Deus, a morada do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz, né? Aquele que destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Ou seja, se nós fizer tatuagem no nosso corpo, aí vamos estar desagradando a Deus e o Espírito Santo de Deus. Então, Deus ali, ele pode se irar, louvado seja Deus. Então, se o Espírito Santo de Deus ele é santo, então nós temos que andar em santidade no nosso corpo. É no vestir, é na forma de se comportar, em toda a nossa forma de viver. Porque o Espírito Santo de Deus ele é santo. Então, se nós não andar em santidade na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus ele vai se retirar. Porque o templo vai estar sujo. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o templo ele tem que estar limpo. No caso, o templo somos nós. Para que a cada dia o Espírito Santo de Deus ele venha habitar na nossa vida e nos encher a cada dia mais, nos revestir a cada dia mais, louvado seja Deus. E nós vemos que muitos aí, meus amados irmãos, estão destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. Mas nós não sejamos assim, amém? Antes andemos em santificação na presença do nosso Deus, que a Bíblia diz, lá no livro de 1 Pedro, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus não tem tatuagem, louvado seja Deus. Nós não vamos ver aqui Jesus Cristo na Bíblia com mancha no corpo, com marca, ou com tatuagem, não. Então, meus amados irmãos, sejamos imitadores de Cristo. Temos que tomar cuidado aí com certas tipos de doutrina mundana aí, que ensina aí que não é pecado fazer tatuagem. Temos que tomar cuidado com isso aí, principalmente os irmãos que são novos convertidos. Porque nós sabemos que os tais aí andam na carne. E não estão andando aí conforme a palavra de Deus. Então vamos examinar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, porque Jesus Cristo disse, examinar as Sagradas Escrituras, vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. João 5:39. Louvado seja Deus. Então vamos examinar a Bíblia. Não vamos por pensamento de A, de B e de C, não. Vamos meditar na palavra de Deus. Que os falsos profetas estão aí, os hereges estão aí, para enganar o povo. Porque eles não estão nem preocupados com a salvação deles e nem com a do povo. Então, estão indo aí pela porta larga. Então, meus amados irmãos, nós temos que porfiar pela porta estreita. E a porta estreita ela requer renúncia e santidade na presença de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tem feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então veja, meus amados irmãos, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo, né? A qual ele vai julgar. Louvado seja Deus. Então, uma pessoa aí ficar fazendo tatuagem no corpo, louvado seja Deus, ficar aí andando aí com vestes mundanas, está destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. Então, naquele grande dia vai dar conta, como a palavra, como nós acabamos de ler aqui a palavra, do que fez através do corpo. Louvado seja Deus. Ou bem ou mal. Ou seja, se santificou ou se não se santificou. Louvado seja Deus. Então, nós temos que andar na santificação, meus amados irmãos. A cada dia, santificação não quer demais. O processo de santificação na vida do cristão não para. Então, nós vemos aí, em mais um versículo da palavra de Deus, que nós vemos que não convém aí um cristão andar tatuado. Amém? 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 38 diz: Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Então, né, meus amados irmãos, é como eu falei anteriormente, que se Deus quisesse ter formado nós
com algum tipo de tatuagem, com algum tipo de mancha ou de marca, ele teria feito. Mas Deus, ele criou o quê? Nós, a sua imagem e semelhança. Que a palavra de Deus diz lá em Gênesis, que Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós quando nascemos, não nascemos aí tatuado, não nascemos aí com alguma marca no corpo, algum golpe aí, louvado seja Deus, quero dizer de símbolo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Nosso Deus, ele é santo. Então, meus amados irmãos, nós não podemos destruir o templo do Espírito Santo de Deus. Pelo contrário, nós temos que nos santificar a cada dia mais. Só que muitos irmãos e irmãs, infelizmente aí, por falsa doutrina de homens carnais, estão aí destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. Não só através da tatuagem, né? Mas das vestes aí indecentes. Aí fala, não, meu pastor disse que eu devo ficar bonito para Jesus. Meu pastor disse que Deus só quer o coração. E a pessoa está lá toda desmantelada, com as vestes toda mundana, louvado seja Deus, e acha que está agradando Deus, mas não é assim. Porque nós sabemos que Deus, ele quer o quê? O corpo, a alma e o espírito santificados, plenamente conservados. Louvado grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E louvado seja Deus, para ficar bonito para Cristo, é só andar na santificação, que isso agrada a Deus. Não é andando conforme esse mundo, mas sim andando na santificação. Ou seja, é quando nós se esforçamos para nos santificar a cada dia, a ser imitador de Cristo. Isso agrada a Cristo. Louvado grande seja o nome do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Então tá aí os estudos da palavra de Deus. Que os irmãos possam ter a vida a cada dia edificada. Amém? Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que ouviram a live e os irmãos que irão ouvir. Amém? Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.
passei tanto tempo a te procurar, porque eu não